Olá, meu nome é Júlia, faço parte do grupo G12 com os componentes Davi Rigo, Isadora Freitas, Renata, Yasmin, Bruna, Igor e eu. Hoje viemos falar um pouco sobre o uso e manejo do solo nessa área que se localiza no município de Barreiras, Barra do Riacho. Vamos falar um pouco sobre a cultura do milho, que aqui é utilizada para o consumo humano e o consumo animal, com a forma de manejo primitivo. Um pouco das informações sobre a média pluviométrica, ela varia entre 1.140 milímetros a 1.500 milímetros anual. A temperatura média anual varia entre 24 graus sendo a mínima, e 31 a 32 graus sendo a máxima. Isso acontece, essa flexibilidade no clima acontece por conta do clima tropical subúmido que se encontra aqui na região. Alguns dos problemas de solo aqui encontrados são a falta de cobertura e a compactação do solo. Também a acidez do solo inclui nesses problemas. Bom, analisando este solo, nós vamos identificar quais são os possíveis manejos que nós vamos ter que utilizá-lo. Bom, como nós sabemos e nós conseguimos observar, nós temos que observar três fatores: a estrutura química, física e biológica desse solo. Nós podemos observar que esse solo não tem cobertura vegetal, ou seja, está sem palhada, sem gramíneas, sem nada. Está um solo limpo e é um solo compactado, que nós podemos observar aqui, ó. Venha, Davi. Ó, nós podemos observar que está um solo compactado. Nós até tentamos gravar ali para mostrar para vocês. E por que isso se deve? Como nós estamos numa época de seca, vai faltar a umidade do solo, que vai compactando, e o pisoteio animal, o pisoteio humano, vai gerando essa compactação. Falando agora sobre as principais características do solo analisado e o tipo de uso e manejo aplicado nessa área. Primeiro, em relação ao tipo de uso, o solo é destinado tanto ao consumo humano quanto animal, ou seja, os produtos cultivados eles servem de base para a alimentação de pessoas e também de animais. Quanto ao tipo de manejo, essa área é trabalhada em sistema de pousio, intercalado com a cultura principal de milho. E o manejo ele é considerado primitivo tipo A, o que significa que ainda é feito de forma simples, com pouca tecnologia ou mecanização. E agora falando um pouco mais sobre as características do solo, ele trata-se de um solo arenoso, com cor marrom claro e baixa drenagem. O relevo dele é plano, a profundidade é rasa e a aptidão agrícola é classificada como B1S5, pertencente ao grupo 1 de subuso, com classes de aptidão regular. Isso indica que o solo ele tem algumas limitações para o cultivo, exigindo cuidados específicos no manejo. Em relação à textura e suas influências, o solo ele é médio arenoso, o que significa que ele não tem boa capacidade de retenção de água. Além disso, por ser um solo compactado, ele também apresenta baixa infiltração, o que dificulta o desenvolvimento radicular das plantas e a absorção de nutrientes. Os resultados da análise química mostram os seguintes valores: o cálcio com valor de 1,38 centimol por decímetro cúbico, magnésio 0,33 centimol por decímetro cúbico, potássio 28,19 miligramas por decímetro cúbico, a soma de bases 1,78 centimol por decímetro cúbico, o CTC 3,08 centimol por decímetro cúbico e a saturação de bases de 57,8%. A matéria orgânica ela é relativamente baixa, com 8,2 gramas por quilo de solo. E o pH é 5,6, indicando que o solo é ácido. Essa acidez e o baixo teor de matéria orgânica influenciam diretamente na disponibilidade de nutrientes e na capacidade de troca de cátions, a CTC, tornando o solo menos fértil. Por isso, práticas de correção de acidez, como a calagem e o uso de matéria orgânica, são fundamentais para melhorar as condições desse solo e aumentar sua produtividade agrícola. As raízes do milho têm um impacto significativo na estrutura física do solo. Se tratando de uma raiz pivotante e de um solo compactado, foram divididos na agregação do solo. As raízes do milho, especialmente a raiz pivotante, ajuda a agregar partículas do solo, melhorando a estrutura e a porosidade. Formação de canais dentro do milho. As raízes criam canais e poros no solo, permitindo a infiltração de água e aeração, o que melhora a fertilidade e a produtividade do solo. Estabilização do solo no milho. Mais uma vez, se tratando de uma raiz pivotante e de um solo compactado. As raízes ajudam a estabilizar o solo, reduzindo a erosão e o assoreamento, especialmente em áreas com declive. As melhorias da estrutura.
As raízes do milho continuam para a formação de uma estrutura do solo mais estável e porosa, o que facilita o crescimento de outras plantas em atividade biológica, e o aumento da matéria orgânica, que as raízes mortas e os resíduos das raízes contribuem para a formação de matéria orgânica no solo, melhorando a fertilidade e a estrutura dele. A espécie de planta utilizada na área é a gramínea. A palhada do milho melhora o solo a longo prazo, aumentando a matéria orgânica e a fertilidade, além de proteger contra erosão e retenção de umidade. Seus efeitos residuais incluem a liberação lenta de potássio e a supressão de plantas daninhas nas culturas seguintes, aumentando a sustentabilidade da produção. Sua relação CN é alta, o que influencia diretamente a sua taxa de decomposição e a disponibilidade inicial de nitrogênio para culturas subsequentes. Não tem rotação de cultura nessa área, mas já está sendo implantada. A rotação de cultura ela é fundamental para o solo, pois melhora a fertilidade e a estrutura, aumenta a produtividade, o controle de pragas, doenças e plantas daninhas, reduz contra a erosão. Essa área não tem deposição de palhada, mas sabemos que a palhada é fundamental para a saúde do solo, atuando na proteção física, no enriquecimento biológico e na melhora da estrutura física do solo. Para a diversidade biológica, ativação da vida microbiana, supressão de patógenos e plantas daninhas. Para a estrutura física, proteção contra erosão, protege o solo do impacto da chuva e do vento, melhora da porosidade e infiltração de água e reduz da compactação. Resumindo a análise de solo e fertilidade, primeiro ponto, a biologia do solo. O solo é um ecossistema vivo essencial para a fertilidade e a formação de sua estrutura. Temos a macrofauna, a mesofauna e a microfauna. Na macrofauna, que é composto por minhocas, cupins, são os ditos engenheiros do solo, que criam galerias, melhoram a aeração, a infiltração de água e a mistura de matéria orgânica no perfil do solo. A microfauna é composta por bactérias e fungos, que são os agentes químicos que realizam a ciclagem de nutrientes, como a mineralização da matéria orgânica para liberar nitrogênio, fósforo e enxofre, e a fixação biológica de nitrogênio, sendo fundamental para a disponibilidade de alimento para as plantas. Sobre as características químicas do laudo. A análise química é o diagnóstico para planejar a correção do solo. A correção de acidez ou calagem é o passo mais urgente para eliminar a toxicidade e destrancar a disponibilidade de nutrientes. Em paralelo, o manejo da matéria orgânica é vital para alimentar a biologia e construir a fertilidade de longo prazo. A rotação do milho com pousio melhora a fertilidade do solo ao permitir recuperação de nutrientes, aumenta a matéria orgânica e estrutura o solo, reduz pragas e doenças e promove maior produtividade. Essa prática, aliada à irrigação por gotejamento presente nessa área, torna o manejo mais sustentável e eficiente para solos arenosos. A matéria orgânica é essencial para a saúde do solo na propriedade, especialmente em solos arenosos, melhorando a estrutura do solo, aumentando a capacidade de retenção de água e nutrientes, o que é fundamental para o desenvolvimento das culturas. Além disso, a matéria orgânica promove maior atividade biológica, contribuindo para a ciclagem de nutrientes e a fertilidade natural, o que resulta em uma produção agrícola mais sustentável e eficiente. Construir o perfil do solo é fundamental antes de decidir seu uso, especialmente em solos arenosos. O perfil revela características físicas e químicas, como profundidade, retenção de água, nutrientes e textura. Entender essas características permite um melhor planejamento do seu uso, garantindo um desenvolvimento saudável para a planta e evitando problemas futuros para o solo e o meio ambiente. Para o manejo do solo, escolhemos a adubação verde por meio de pousio. Por quê? A gente vai ter uma maior quantidade de matéria orgânica no solo, uma boa cobertura de solo e uma rentabilidade melhor do local.